Pois bem, galera, nos últimos vídeos falando sobre Beyblade aqui no canal, eu sei que fiquei um tempo sem trazer, mas eu tenho começado a trazer um tema muito mais ali falando sobre a aquisição de Beyblade chinês, trazendo assim um pouco do tema de Beyblade sem ser somente contando história, falando o que aconteceu, porque tem alguns temas que eu quero abordar aqui no canal de uma forma um pouco mais ética e moral, para poder entender também o lado de você que tá assistindo. E recentemente, eu ando vendo muito na comunidade gringa, tanto do Reddit quanto do Twitter, né, o X, até mesmo dentro do próprio Facebook, uma coisa que me chamou a atenção. Esses Beyblades chineses, né, os vulgos Beyblades da Rapid, eles estão tomando uma proporção relativamente interessante no mercado internacional. Mas por que que eles estão tendo essa crescente muito alta? A razão para isso, galera, é muito simples. Por mais que Beyblade Metal Fight foi encerrado há mais de 10 anos e a temporada de Zero G/Burst foi lançada, eu tenho visto que ainda a comunidade continua muito ativa, tanto trazendo conteúdo em TikTok, Facebook, Instagram, todas as plataformas de formato de vídeo vertical, assim também como vídeos aí no YouTube de um modo geral, por exemplo, fazendo análise, fazendo unboxing e tudo mais. E o conteúdo de Beyblade Metal Fight, ele é muito único dentro da comunidade. Diferente de Beyblade Zero G, de Beyblade Burst, de Beyblade X e tudo mais, Beyblade Metal Fight, ele aborda muito a questão que puxa muito mitologia, puxa muita física e puxa muito aquela questão de mundo real. Então com esse hype, tanto que a Takara Tomy criou com os brinquedos e que a Hasbro também somou, a gente criou um comércio, cara, desses produtos que não teve como ter freio. Consequentemente, na época que Beyblade estava em alta e principalmente na parte de Metal Fury, a gente viu diversos eventos acontecendo no Japão. A própria máquina de pegar o Anubis, cara, foi uma coisa que, bom, revolucionou. Então, dentro do próprio país onde foi criado, isso foi um estouro imenso. Mas o que que isso tem a ver com os Beyblades chineses da Rapid? Uma questão de consumo. Depois que o hype foi criado e todos esses Beyblades aí começaram a ser muito queridos, né? Queridos, quisestos, quisastos. Ah, vocês entenderam? Muita gente queria começar a comprar. Porém, senhores, tinham modelos que não eram tão fáceis de se encontrar na versão original. Consequentemente, alguns anos depois, a própria Takara Tomy, ela deu um verificado ali para algumas empresas fazerem as versões mid-fakes, que não eram as versões originais, mas que a Takara Tomy ia receber uma parcela do dinheiro para poder, digamos que, oficializar. E por incrível que pareça, até mesmo esses Beyblades mid-fakes, eles estão se tornando muito caros. Algumas variedades estão se tornando mais caras do que os Beyblades originais. E André, por que que isso acontece? Exatamente porque os Beyblades originais barra mid-fakes, eles estão ficando cada vez mais escassos. Galera, existe uma alta demanda desses Beyblades e existe uma baixa produção. Consequentemente, o que que acontece? O preço que antes ficava mais ou menos aqui, ele acabou fazendo isso daqui e subindo pra caramba. Então, qual que foi a sacada de gênio da China, sendo assim uma das maiores produtoras desse tipo de produto mundialmente falando? O chinês olhou para esse mercado e falou: cara, ainda tem muita gente que é fã, tem muita gente que quer comprar, mas não tem no mercado. Opa, eu sou um país sociocapitalista, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou injetar muito dinheiro nessa produção e vou mandar para o exterior. Consequentemente, a gente teve acesso a esses Beyblades chineses. E aí que vem uma questão chata da comunidade. A galera é chata pra um caramba nessa questão. Ah, você tem que ter um Beyblade mid-fake, você tem que ter um Beyblade blá blá blá, e você tem que ter uma versão original. Só que o que 99,9% desse pessoal esquece é que ninguém tem a mesma realidade. Às vezes o cara que ele tá comprando um Beyblade chinês desse daqui, ele não vai ter condição de comprar um Beyblade mid-fake. Por incrível que pareça, galera, esses dois Beyblades aqui, tanto o Phantom Orion quanto o meu Ray Striker, ambos, eles são Beyblades chineses. Só que o que que acontece? Tem poucas variedades de Beyblades que elas têm qualidade. Por exemplo, o Phantom Orion, ele é um dos poucos Beyblades que vem com o track original, que na verdade, isso daqui é chamado de Drive não Track, porque vem com a ponta de desempenho incluída no eixo de rotação. E aí o que que acontece? Esse tipo de Beyblade, assim como o próprio Very-Aries, se não me falha a memória, o próprio Beat Lynx, são Beyblades que eles possuem os drives. Inclusive foi na temporada de Metal Fury que começou essa transição das pontas de desempenho tradicionais. E como esses Beyblades em específico, eles são Beyblades muito famosos, o chinês ele não ia meter um tiro no pé e falar: não, vou produzir com qualquer coisa. Ele colocou um pouquinho a mais de dinheiro e falou: já que a gente tem que fazer essa desgraça, vamos fazer com um pouco de qualidade. Foi aí que a gente teve um Beyblade que ele é fiel ao anime. Só que André, beleza, por que que a maior parte desses Beyblades da Rapid eles são considerados ruins? E o motivo é muito simples. Bom, aqui a gente tem um Ray Striker, certo? Esse Ray Striker, olhando assim de cima, ele é um Beyblade perfeito. Ele é um Beyblade que tá certinho, blá blá blá. E aí quando a gente vira, a gente vê que tem uma peça que é irregular,
que é exatamente a ponta de desempenho. O eixo de rotação é o mesmo do anime, que foi um eixo de rotação adaptado, mas a ponta de desempenho é diferente. E por incrível que pareça, galera, esses Beyblades chineses, eles têm muito disso. Digamos assim, 95% de todos os modelos que a gente tem vão vir com ponta de desempenho e eixo de rotação errados. E esse motivo é uma coisa que afasta muito a comunidade. Esse é um motivo que muita gente da comunidade critica sem entender qual que é a proposta. Mais uma vez, não tem como você querer que um produto de R$ 20 ele tenha as mesmas peças, a mesma qualidade de um produto de 100. Quando existe uma discrepância muito alta de valor, você entende que existe alguma coisa para poder justificar essa diferença bruta de valor. E aí que entra aquela questão: André, tem alguma diferença na hora de colecionar e blá blá blá? A maior parte do pessoal que coleciona Beyblade não coleciona para vender, coleciona para uso pessoal, ou seja, vai comprar sabendo que não vai vender. Isso é uma coisa que o hobby de Beyblade ele traz. Porque é aquela famosa frase que o Gilão ele fala: quem tem um não tem nenhum. Porque uma hora ou outra você vai usar, vai desgastar, pode quebrar e blá blá blá. Então, normalmente o pessoal compra as versões mid fakes para poder colocar como coleção e compra essas versões chinesas para brincar, batalhar, fazer um vídeo ou alguma coisa do tipo. Então, na prática, quando você vai colecionar um produto, você tem que ver ali quanto de dinheiro você vai ter para investir. Ah, André, mas eu não tenho tanto dinheiro, eu consigo ali no máximo a cada 3 meses R$ 300. Não tem problema, você consegue montar uma coleçãozinha daquele tamanho da minha, com esses Beyblade chineses, gastando esses 350 reais. Claro, você não vai montar uma coleção completa, mas você já vai ter um começo. E aí que entra aquela questão: por mais que esse Ray Striker ele tenha 90% das peças originais, ele não tem a ponta de desempenho. E é exatamente esse detalhe que faz um Beyblade como esse perder valor. Por quê? Quem vai comprar, se eu fosse vender no caso, o cara vai lá e falar: ah, mas não é a ponta original. De tipo, isso derruba 40, 50% do valor. Então, quem vai comprar Beyblade chinês para colecionar tem que ter um pouco dessa mentalidade, que vai comprar e vai perder o dinheiro. Então, André, você acredita que os Beyblades chineses eles podem se tornar a única opção mais viável? Sim e não, porque como eu falei há um tempo atrás, até mesmo essas versões da Rapid possuem títulos que são extremamente raros. Hoje em dia, galera, pelo menos 90% dessas lojas que você encontra, Shopee, AliExpress e, se não me falha a memória, a Amazon não, porque a Amazon ela trabalha mais com produto original. A maior parte dos Beyblades que você vai ver lá é 100% essas versões chinesas, por isso que eles custam R$ 20, R$ 25 e raramente chegam a 30. Isso eu tô falando com o imposto incluído. Porque, obviamente, eles são muito mais baratos de produzir e são muito mais baratos de mandar pro ocidente. Mas, mais uma vez, não tem problema você colecionar esse tipo de produto, porque é muito mais fácil você fazer esse tipo de aquisição e você ter o produto para você falar: cara, eu tenho um Phantom Orion, eu tenho aqui um Ray Striker, mesmo que a versão chinesa, e falar que tem, do que você passar vontade e você não ter. Muitas pessoas acham que todo mundo tem a mesma condição que elas para poder investir em Beyblades originais. Vamos lá mais uma vez. Galera, a gente tá falando de Beyblades originais que cada um vai custar numa média de R$ 100. Alguns vão custar 80, outros vão custar 100, outros 120, por aí vai, dependendo da raridade. Isso quer dizer que o hobby ele tá ficando muito mais caro, porque, mais uma vez, as versões mid-fakes elas estão se tornando raras, elas estão se tornando escassas. Tem Beyblades que nem o Gran Capricórnio, Ciclone Hercúleo, Ray Gasher, eu esqueci qual que é um outro, cara, que me fugiu da mente agora, que também é muito importante, ele aparece bastante, você não encontra mais, então tem algumas variedades, alguns modelos ali, que você não encontra tão fácil para comprar. Consequentemente, aumenta um pouco o valor desses produtos chineses e a galera vai comprando. E, obviamente, quem acaba saindo satisfeito é o chinês que tá produzindo. Então, senhores, se a gente fosse colocar um ponto final nessa história e falar se, de fato, os Beyblades chineses, daqui a um tempo, eles vão se tornar a única opção mais viável, a resposta muito clara e direta é que sim. Por quê? Esses Beyblades mid-fakes, eles são Beyblades que, digamos assim, tem 90% da originalidade dentro do anime. E esses Beyblades, conforme o tempo vai passando, vão se tornando cada vez mais raros de se encontrar. Vai se tornando cada vez mais difícil de você achar pra poder investir o seu dinheiro. Quando você vai ver um Beyblade hoje tá 80, amanhã ele pode estar 800, pode estar R$ 1.000. Então, conforme o tempo vai passando, vai ficando mais e mais escasso. Por mais que essas empresas chinesas param de produzir, a tendência é que o valor somente aumente. Então, assim, eu não acho errado você investir agora num Beyblade chinês. Eu não acho errado você investir agora num Beyblade mid-fake. Cara, tá super de boa. A questão é você ter o produto e você sanar a sua vontade de ter. E eu tô pra poder fazer uma nova saga, fazendo análise individual de cada Beyblade de uma forma um pouco mais profissional, tentar trabalhar um pouco mais na edição aqui no canal, pra gente poder desvendar todos aqueles 29 que a gente tem lá. Senhores, quero mais uma vez agradecer a todos vocês que têm dado um bom feedback nesse
esse retorno do canal e principalmente aí estão apoiando o projeto, porque sem vocês isso daqui não aconteceria. E os próximos vídeos do canal que vai ter alguns segredos aí. Bom, referente a uns produtinhos, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, senhores, peço encarecidamente que se você não é inscrito no canal, você caiu aqui de paraquedas, você clica no botão de se inscrever, deixa seu like, se você tá pelo celular, arrasta pro lado no campo dos comentários e vê se você pode hypar o vídeo. Galera, se você não é inscrito e faz esses 3 passos que demora menos de um minuto, você ajuda o canal imensamente. O YouTube recomenda o canal começa a gerar lucro, começa a atrair aí diversos olhares, a gente consegue se manter e quem sabe eventualmente a gente não faz um sorteio de Beyblades aí pra vocês. Bem, isso aí depende somente do apoio de cada um de vocês. Senhores, mais uma vez, muito obrigado por terem ficado até o final. Meu nome é André, fiquem bem e fui!